puxar um pouco para a memória. Nós vivíamos na época em Portugal um processo revolucionário, até se chamava o PREC, Processo Revolucionário em Cruz. E quando há uma mudança grande na sociedade, há muitos interesses que são afrontados. E a lei não é respeitada porque se anda à procura de uma outra legitimidade para a sociedade. Não é? Uma coisa é fazer a revolução e outra coisa depois é a legislação para legitimar uma revolução. E o que se passou? Eu ia para dizer o grave da situação, mas não é grave, foi o que foi. A profundeza do choque, a profundidade do choque, mostra-se em dois episódios, em dois acontecimentos. Foi a ocupação do colégio, eu chamo-lhe ocupação, ou se quisermos depois vai dar uma oficialização, a ocupação do antigo colégio de Proença Nova e o ataque à Rádio Renascença, em Lisboa, foram dois episódios marcantes do ataque, se quisermos, do afrontamento do poder revolucionário ao poder da Igreja. No fundo, o que era? Os órgãos do Estado, o poder político estava, de certo modo, eivado do pensamento marxista, comunista, se quisermos, melhor dito, e a Igreja era considerada reacionária. Então houve aqui um choque, houve um afrontamento, de que Proença Nova foi um dos episódios. Eu não sei se vocês sabem, mas aqui o episódio da ocupação teve honras, entre aspas, teve honras de Rádio Vaticano e de BBC. Foi noticiado, porquê? Não porque fosse Proença Nova, porque Proença Nova era uma vilória, era uma vila pequenina, com pouco interesse, quer com pouco interesse em Portugal, quer com muito menos interesse a nível internacional. Mas como era o choque entre dois poderes, um poder revolucionário e um poder tradicional, o poder da Igreja que estava instituído e que era acusado de estar ligado ao chamado fascismo em Portugal. A Igreja, enfim, de certa forma era um manto, embora eu não concorde muito com isso, era um manto do chamado fascismo. Teve importância aqui em Proença por causa disso. Agora, há uma outra questão que é isto: isso foi bom ou foi mau? Não sei se me ia fazer essa pergunta. Se foi bom ou foi mau a oficialização do ensino? Eu penso que não há muito a argumentar contra, não há muito. O processo foi mau, o processo foi péssimo, uma coisa violenta, foi uma coisa grave, foi uma coisa em que as paixões vieram ao de cima e foi violento. Mas o resultado foi bom, porque antes, vocês não são desse tempo, mas antes só estudava quem tinha posses. Era um ensino particular, claro que não era muito caro, era acessível, mas só quem tinha posses. Com o 25 de Abril, com a oficialização do ensino em Proença Nova, abriu-se os horizontes e houve uma explosão de frequência nas escolas. Eu lembro-me que vim para cá dar aulas com 22 ou com 23 anos e tinha alunos meus, da minha idade. E porquê é que eu tinha alunos meus da minha idade? Eu tenho hoje alunos aqui, as pessoas estranham que eu tenha alunos com 58, 59 anos, foram meus alunos aqui. E porquê? Porque eles não estudavam no tempo do colégio. E quando o ensino se tornou oficial, eles vieram para a escola estudar, porque era muito mais barato, tinham possibilidade de estudar. E isso é imbatível, isso não há política, não há argumento que rebate este facto. Aquilo que mais me preocupava chegar à escola era encontrar os professores, que tinham sido meus professores, não é? E que se iriam sentar ao meu lado em conselhos de turma, em reuniões, e isso era aquilo que me apreendia um bocadinho. Mas foi uma experiência muito boa. Cheguei à escola e parece que, dentre de todos os que eu conhecia, aqueles que tinham sido meus professores foram aqueles que mais me acolheram e aqueles que mais me perguntaram se eu tinha alguma dificuldade, portanto, aqueles que estavam sempre prontos para me prestar ajuda. Portanto, foi muito bom. Ainda hoje, eu ainda hoje tenho professores comigo, não é? Que foram meus professores, que se sentam ao meu lado nas reuniões. E se calhar, se eu quiser ter assim um desabafo um bocadinho mais íntimo, de confiança das nossas vivências e do nosso desenvolvimento aqui no trabalho, se calhar ainda é com esses que a gente é um bocadinho mais sincero. Portanto, acho que é uma boa relação.
e posso lembrar alguns, a professora Milu, que está aí no ativo, o professor Emílio, o professor Jorge Lourenço, o professor Louro, portanto, e são aqueles que no dia-a-dia, se calhar, é onde a gente encontra ainda um melhor apoio para quando a dificuldade surge. Dessa altura também são memórias interessantes, porque vou encontrar, por exemplo, o professor António Manuel Silva, vou encontrá-lo como professor de Introdução à Política. Foi uma disciplina que me marcou muito, porque eu lembro-me, e tenho disso recordação, que foi dessa altura porque ele discutia connosco a atualidade política, não é? E eu sei que me marcou porque foi com ele que eu, se calhar, comecei a ler os primeiros jornais. Lembro-me especialmente de semanários, que ainda agora é um hábito que eu tenho. Lembro-me que havia na altura os semanários que era o Tempo, que era um semanário de direita, mas depois havia um jornal de esquerda, que era o Jornal, o Expresso, o próprio Expresso, não é? Mas ele tinha essa capacidade, ou seja, tinha essa qualidade que era pôr-nos perante a discussão, independentemente da inclinação política do jornal. Eu comecei por dar aulas de introdução à política e não propriamente de história. E porquê? Porque quando cheguei em 76, em novembro de 76, quando cheguei para dar aulas, já não havia, colocado pelo Ministério da Educação, já não havia horários de história. Porque política ninguém queria dar em consequência do processo de ocupação disto. Quer dizer, diziam que todos os professores colocados pelo Ministério eram comunistas. Ainda por cima eu, que sempre usei barbas, é comunista, não é? Comunista. E dei aulas de introdução à política. E o programa de introdução à política não era propriamente comunista, mas as ideias eram ideias marxistas. Era a Constituição depois de 76 que se ensinava e tinha ali uma base socialista, pelo menos marxista tinha, sem dúvida nenhuma que tinha. E isso foi difícil. Foi difícil por um lado, mas foi muito benéfico por outro, porque eu, entretanto, mantive-me sempre um pouco neutral. Então eu dizia aos alunos, olha, vocês é assim, há esta teoria, há esta, há aquela, agora até nós escolhemos a qual, é aquela que vocês quiserem. E eu fui-me sempre safando entre aspas, das guerras e fui fazendo o meu percurso cá. Esse processo foi um bocado turbulento. Eu, por acaso, já apanhei, porque eu devo ter entrado cá para aí em fevereiro de 75, o grande período de agitação já estava a passar. Este já foi mais um período de tentativa de acalmar os ânimos de parte a parte. De qualquer maneira, os professores ainda eram um bocado mal vistos aí na vila. E ainda se passaram alguns sobressaltos. Ainda passei alguns sobressaltos, por exemplo, de estar num café da vila e decidi retirar-me em boa ordem para que aquilo não chegasse a vias de facto. Eu acho engraçado porque com 22 anos nós não temos ainda, sei lá, parece que não nos sentimos ainda com maturidade para estar ao pé de alunos. Mas é engraçado que até consegui, e se calhar conseguimos, quando somos mais novos até conseguimos uma interação muito melhor com eles, não é? E é curioso que até tinha uma turma de 9º ano, na altura, e já eram alunos até com 15 anos, alguns deles. E pronto, e tudo decorreu, não me lembro de facto foi muito, eu gostei muito nessa altura. Foi uma experiência fantástica, eu ainda hoje vivo em Proença Nova, ou aqui próximo, em Montes da Senhora, e continuo a ter aqui um lote de amigos muito grande que eu tenho a certeza que a base dessas amizades, e era sobre isso que eu vinha minimamente preparado para falar hoje, é acerca das amizades que criei aqui dentro desta escola, e também isso acho que é derivado à diferença, ao tipo de vida que havia na altura e ao que há hoje em dia, e há muitas coisas que têm sido introduzidas na sociedade e na forma como os miúdos estão na escola, que são muito positivas, mas por outro lado também retiram coisas que eu acho que incutiam muitos valores às pessoas. O ensino é diferente, os recursos que há em casa são diferentes, o acesso à informação está mais generalizado, é mais fácil toda a gente ter acesso à informação. E acho que aqui em Proença os pais valorizam a escola, tenho essa ideia, que ainda valorizam a escola e que acham que a escola é importante para os filhos e pronto, eu acho que isso também é importante para que eles sejam mais ou menos disciplinados. A escola
tinha muito mais influência na vida dos jovens em 74, 75, 76, 77, nos anos 70, tinha muito mais peso do que agora. Isto, porquê? Porque agora há muito mais formas e formas mais subtis de influenciar os jovens. E os jovens sentem-se muito menos agora ligados à escola do que naquele tempo. Por outras palavras, os jovens agora não reconhecem tanta importância na escola como a reconheciam antigamente. Embora nas zonas rurais, que é o nosso caso, a escola tenha ainda um papel muito importante, porque nas zonas rurais era assim antes, muito mais que agora, mas agora ainda continua a ser assim. As populações do campo, as populações rurais, as famílias rurais, ainda veem na escola uma forma dos filhos se promoverem. Quer dizer, da ascensão social a partir da escola. A família, de uma forma geral, na comunidade, valorizava muito a escola. Também o faz agora. Só que há 20 ou 30 anos atrás, acho que haveria talvez eventualmente uma coisa, é que além de ser valorizada a escola, eram também valorizados os intervenientes no processo educativo, ou seja, os professores, em primeiro, mas também o pessoal não docente, não é? Os funcionários, eram mais valorizados. Eu penso que isso é. Para mim era quase uma família. Sabes que nós vivíamos na aldeia, não é? Eu vinha da Lameira da Ordem, portanto da freguesia de São Pedro, e nós chegámos muito cedo, nós apanhámos o autocarro muito cedo. Eu tenho algumas imagens de chegarmos naqueles dias de chuva, todos molhados, e os funcionários todos preocupados, chamavam-nos para o pé dos aquecedores, recordo que aquilo era as calças todas a deitar fumo, mas esta preocupação, isto era de facto um espírito de família. A nível do corpo docente, muito apoio da parte dos professores, uma preocupação de facto em transmitir-nos o conhecimento, uma preocupação que eu acho que foi muito característica desta escola. É assim, é um carinho, a gente, porque nós vamos crescer aqui, os alunos, e sentimos-los um bocadinho como nossos. E quando eles vão embora, sentimos ao mesmo tempo um misto de alegria, porque eles vão partir daqui para a vida deles, vão desenvolver-se, e ao mesmo tempo fica assim um sentimento de nostalgia, como quem diz, todos os anos a gente vê partir um ramo de alunos e que a gente vê que deixam, até ali parecia que eram nossos e depois deixam de ser, não é? Eles vão à vida, tem que ser. Os meus filhos também foi assim, portanto é assim com todos os alunos. E fica sempre quando os encontramos, que eles nos conhecem lá fora, bate assim um bocadinho. Uma escola nunca é só a estrutura, os edifícios, são as pessoas. E isso, lá tinha grandes pessoas e que me ajudaram. E lá está, o Padre Lindo também me ajudou a formar a minha personalidade, não é? No bem e no mal, prepara-nos. É duro, mas eu também notei quando vim estudar para Lisboa, eu vim para cá fazer o 12º, que em termos de bagagem de conhecimento eu estava bem preparado. Não? Aí isso devo aos meus professores lá. E aproveito para lhes agradecer, como se costuma dizer, um bem-aja. Eu sou das Moitas, aqui de uma aldeia próxima, e fiz o 5º ano aqui no colégio, depois o 6º ano já fui lá para baixo. E as memórias que guardo quando penso no colégio e ter andado aqui no 5º ano, para nós, quando depois retomávamos e vinhamos para aqui para o 10º ano, era logo um carinho de maioridade. Nós sentíamos logo os maiores que vinhamos aqui para cima. Depois, quando íamos lá embaixo à cantina, era aquela coisa cá de cima, não se misturar depois com os putos lá de baixo. Acho que havia um bocadinho uma certa vaidade, não era vaidade, era mais orgulho, o pessoal cá de cima não se misturar. Era um carinho de maioridade o 10º ano vir aqui para cima para o colégio. No princípio foi complicado. A passagem da Sobreira para Proença foi um pouco complicado. Era um miúdo magrinho, de óculos, portanto um alvo fácil também para gozar mas aí tive um apoio muito importante do João Lobo, que agora trabalha na Câmara de Engenheiro, o engenheiro João Lobo, porque ele já nessa altura tinha aquela altura, aquele 1,90 m, então foi uma espécie de guarda-costas ou de protetor. Porque também tínhamos isto a nível da aldeia, protegíamos todos muito uns aos outros,
Mas ao mesmo tempo éramos uma comunidade escolar, toda ela se dava bem, mas lembro-me também disso, que era a proteção que as pessoas dos montes davam aos dos montes e de outras aldeias igual. Lembro-me disso também como uma boa recordação. Para além da novidade que foi da mudança de vir de uma aldeia e vir aqui para Proença e tudo o que isso mudou e alterou, aqui do colégio lembro-me, as memórias que tenho é muita gente, muito movimento, pessoas mais velhas, pessoas grandes, e depois lembro-me daquelas brincadeiras típicas que nós tínhamos, mas depois também dos espaços que estavam mais ou menos confinados para os vários anos. Nós, o 5º ano era lá embaixo, e desviarmos um bocado daquela área acabava, em alguns sítios até poderia ser um bocadinho arriscado. Lembro-me, por exemplo, que não era muito aconselhável passarmos naquela escadaria ali ao lado do seminário, que era onde o pessoal mais velho ia para lá fumar e namorar, e a gente passar aí sozinhos podia ser complicado. Aquilo passou por várias fases. No princípio nós tínhamos aulas ao pé dos campos, onde tinha o basquete, e tinha lá em cima o campo, não sei se ainda se chama, nós chamávamos o campo da vinha, ficava lá em cima com terra batida. Portanto, nós, como tínhamos aulas aí ao pé, utilizávamos muito esse espaço, até porque aquilo era, saía-se, ia jogar à bola, havia muito essa. Depois, mais tarde, eram os campos cá mais abaixo, aquilo tinha, onde acho que agora, não sei se são as piscinas, onde aí tinha um campo de futebol grande, e tinha uns mais pequenos em cima, e nós juntávamos aí. Alguns, chega-se àquela altura em que uns fumam, não é? Outros não. E aí juntava-se assim aqueles grupinhos, e era mais isolado dos professores, dos funcionários, não é? Conseguia-se escapar por ali. E depois, até lembro-me, no próprio edifício, havia uma certa hierarquia. Nós, o 5º e o 6º ano era lá embaixo, depois, por exemplo, aqui no 3º piso eram os 10º, 11º, 12º. E vir aqui devia ser realmente tão, ou melhor, não habitual os alunos virem os mais pequenos aqui, porque eu lembro-me da primeira vez em que subi aqui ao 3º piso. Lembro-me que vi acompanhada por um vizinho meu lá da Moita, o Zé Luís, também conhecido por Zé da Passa, e era um tipo popular que jogava bem à bola, e lembro-me quando de vir aqui em cima, e deve ter sido realmente tão marcante que eu, quando estava aqui já a chegar ao 3º piso, passa por mim um primo meu do Braçal, e que aponta o dedo ao outro e diz: olha, que essa é a minha prima. E eu lembro, devo ter corado por todos os sítios, mas lembro-me de pensar, que sorte, ele sabe que eu sou prima dele, ou seja, era mais um grande que estava. E alcunha, tinhas alguma alcunha? Eu vou dizer que isso aí é depreciativa. Mas posso dizer, já me chamavam orelhas, por causa, gozavam comigo, tinha as orelhas, ainda tenho. A mim encontram umas orelhas, eu encontro um motivo para gozar com outro qualquer, portanto isso é normal, né? Faz parte. E alcunhas a professores? Batizaram muito? Ui, vários. Mas tínhamos alguns nem vou dizer, né? Não posso. Alguns ainda lá estão. Eu não sei. Tinha. Eu não sei. Se tenho, não sei. Deve ter tido alcunha. Uma vez, por acaso, desconfiei que me chamavam o Nodi pela forma de eu andar nos corredores, mas depois perguntei à pessoa implicada e garantiu-me que não sei, é provável que sim, que tenha tido isso, não há ninguém que escapasse. Eu era relativamente comedido na utilização de alcunhas, admito que alguns tivessem e não usava com regularidade. Claramente havia uma que destacava, que era, enfim, o professor Jorge Lourenço. Poucos conheciam por Jorge Lourenço, inclusive ainda hoje era o professor Jorge Frito, não sei porque veio Frito, mas o professor Jorge Lourenço e o professor Frito era uma daquelas que ele destacava. De resto não havia, assim, não tenho muitas mais. O Bigode Espalhadaço, outros nomes assim. Havia um que era o que nós chamávamos de Chuchu, que isso já não está lá, e também só lá teve um ano, que era um professor de biologia, magrinho, baixo, novo. Tinha um jeito delicado, digamos assim, nós chamávamos de Chuchu. E era um fartote, porque ele
bastante, aulas na 10A, não sei, nós chamávamos da 10A, não sei se agora, porque aquilo era ao pé de umas escadas, portanto, tinha uma janela que dava para umas escadas, exteriores, já. E ele fazia a chamada e virava-se depois para fazer qualquer coisa no quadro, não sei o que, e nós ouvia 1 ou 2 ou 3, não podia ser muitos, escapávamos para a janela, já ele depois fazia, não tínhamos falta. Espero que os meus filhos não vejam isto, entretanto. Escapávamos pelas escadas, não quer dizer que seria eu, hein? Atenção. Piruças. Agora mais tarde e ainda no colégio foi um pouco alterada para Pi, mas na altura do colégio era o Piruças, era sempre esse o nome que me chamavam, eu assinava assim, cheguei a assinar nas paredes do colégio esse nome e toda a gente sabia quem era o Piruças, portanto fazia-o de uma forma muito clara e ainda hoje gosto quando me chamam o Piruças e acontece regularmente. A récita era apesar de ser no Natal, nas férias do Natal, no dia que antecedia as férias do Natal, parece-me a mim que o festejar de um ano inteiro, era no final do primeiro período e não no final do ano letivo, mas eu penso que era o encontro de todos os alunos do colégio, não só do colégio como de outras escolas. Eu recordo-me que houve uma altura em que até vinham pessoas de outras escolas para assistir à récita, e era um momento de festa, por vezes cometiam-se alguns excessos, eu falo também de algumas rebeldias que nós fazíamos, e cometiam-se alguns excessos, mas sempre, lá está, dentro do... Aqui é aquilo que eu há bocado falava, que recordava deste colégio. Brincava-se muito com os professores, até os mais exigentes. Eu lembro-me perfeitamente, na minha récita, a peça na qual eu participei, era uma sátira com alguns professores, e alguns daqueles professores, aquilo para nós era um desafio enorme, podermos em público criticar, ou não era criticar, era brincar um pouco, brincar com o devido respeito com essas pessoas, e lembro-me, enquanto participante da récita, lembro-me que aquilo para nós era um momento mágico e antes de o termos, tínhamos já assistido a várias que também eram momentos muito interessantes e que era um dia muito feliz para todos e com alguns excessos, mas sempre com o respeito que a ocasião merecia. Récita. O meu 12º foi o último 12º aqui no colégio e nós fomos, o meu ano foi o último ano em que fez récita aqui e acho que pronto, é um momento marcante para todos os alunos que foram finalistas aqui no colégio, que envolvia o 12º todo. Era um momento de grande confraternização entre nós, entre os finalistas e depois até também um certo orgulho ou vaidade, porque só nós é que podíamos entrar ali no ginásio e pronto, e tudo o que envolvia e nós não tínhamos, era tudo da nossa cabeça, porque não tínhamos ninguém que nos orientasse, ou professores, ou algum do teatro, ou assim, aquilo saía tudo. E foi uma altura muito que guardo com muito boas memórias. Mas lembro-me que no meu ano foi quando saiu aquela música dos Rio Grande, do Correio Postal. E nós tínhamos, não sei se era nos outros anos também era assim, mas no nosso ano fizemos um hino. E nós adaptámos o hino a essa música. E depois dava qualquer coisa... que era Querida Maria, Querido João, então que tal, que era a Maria João e o João Manso, que eram os do Conselho Diretivo. Nós andamos do jeito que vocês querem, entre as aulas que passam menos mal, lá vem uma que nos dá mais que fazer. Depois, cá chegaram direitinhas as propostas enviadas pelo querido Ministério. Mais pepinas e mais lixo para pagar e o futuro ainda é um grande mistério. Era assim qualquer coisa, mas lembro-me que tínhamos adaptar isso. Esta parte não vale a pena. A récita é uma atividade que fica presente na minha memória, tanto como aluna, não é? Que nos últimos anos
era sempre a preparação da récita, era sempre uma motivação grande aos alunos e havia aquela parte em que a gente iria representar o professor, um bocadinho o papel da crítica ao professor, e que era bastante importante. Tínhamos muito também a noção dos limites, não é? Nessa altura tinha-se bastante a noção do limite, mais do que se calhar se tem agora. E depois também foi interessante, porque vivi a récita como aluna, na preparação dessa récita, e depois quando cheguei à escola, também me vi na récita no papel do professor. Lembro-me de quando nasceu o meu filho, apareceu, acho que foi a Ana Jacinto com um boneco, Chiquinho, qualquer coisa assim. Logo no ano em que cheguei cá, fizeram uma quadra. Houve um ano em que tive uma música, Ser Comandante, Ela é Perigosa. Minha comandante, ela é perigosa, perigosa, a perigosa. O baile de finalistas era a consequência direta de... Tudo começava na récita, já havia um bocado aquele ambiente que vinha lá o baile, eu penso que era mais ou menos nessa altura também, no Natal, não estou, acho que, ou na Páscoa, em fevereiro talvez, ok, mas era na sequência da récita, era por causa da récita que nos era permitido fazer o baile de finalistas, e aí então é que era mesmo o culminar das festas, já não para os meninos do 5º ano, mas eram mais os finalistas da altura e as pessoas que já eram um pouco mais adultas, que se juntavam para se divertir, e a organização desse evento também era sempre algo muito interessante. Eu participei num ou dois e lembro-me que essa organização e o obrigar-nos a reunirmos, a juntarmos, não havia telemóveis, não havia internet, não havia estas coisas, que hoje em dia são muito úteis, e são mesmo, mas obrigava-nos a estarmos pessoalmente uns com os outros, queríamos comunicar, e eu acho que isso era muito, muito, muito importante. Sim, é o momento, é para mim! O galinheiro era aqui em cima, e era onde o pessoal depois queria viver, para viver a récita, eram os melhores lugares. Eu lembro-me de estar aqui a ver as récitas dos anos anteriores ao meu, era quando a gente vinha. O galinheiro? Eu diria que é onde estão as galinhas, mas neste contexto não faço a menor ideia. Faz-me lembrar aquela amostra de São Pedro, que era tão vazio, quando a morte nos bateu à porta, ele não estava. Lá não sejas tanto, já para mim és muito manso, já está na hora de acordar. Vem comigo no balanço, agora é só remanso. É isto que eu recordo, de uma das récitas em que participei, e lembro-me de uma peça que nós criámos, que era, imitámos uma banda de música e tocámos 2 ou 3 músicas com uma letra. Eu lembro-me de uma delas, era da minha autoria, e claramente as pessoas que eu escolhi eram aquelas pessoas, aqueles professores com quem eu durante o ano tinha tido algum atrito, mas que o fiz de uma forma respeitosa, por assim dizer, brincalhona. Todas as pessoas que estavam na sala de certeza que acharam alguma piada, mas a pessoa não se chateou comigo, e eu acho que isso até ajudou a criar, ou melhor, a melhorar a relação que nós tínhamos, que tinha algum atrito, mas obviamente também tinha muita ligação. E tudo aquilo que esse dia envolveu, esse dia para nós, eu lembro-me de algumas pessoas, de alguns amigos meus, e daquela envolvência toda que houve na ânsia que tínhamos antes das nossas peças, era qualquer coisa de excepcional, e essa é uma das histórias que recordo do tempo aqui do colégio. Jogos.
havia imensos jogos e jogos interessantíssimos. Havia, como sempre houve, e há o futebol, que era aquilo que mais apetecia, por assim dizer, quando éramos muitos, e havia realmente muitos alunos no colégio. Eu lembro-me que nós chegávamos no autocarro a Provença Nova às 7h30 da manhã e as aulas começavam às 8h30, e por vezes não, todos os dias, tínhamos ali 1 hora de intervalo antes de começarem as aulas e utilizávamos muitas vezes para fazer jogos de futebol entre as aldeias. Vinha o autocarro dos Montes da Senhora, ia jogar contra o autocarro das Corgas ou contra o autocarro de São Pedro, e faziam-se coisas muito interessantes. Me recordo-me de outros jogos que hoje em dia eu penso que já não estão muito em uso pelos miúdos, e eu acho que são jogos muito sociáveis e que recordo, mesmo muito próximo aqui do sítio onde estamos, que é os jogos do Berlim, do prego, a macaca. Eu lembro-me perfeitamente de jogarmos estes jogos todos, e hoje em dia perdeu-se um pouco este tipo de jogos para outro tipo de utilizações que as pessoas têm disponíveis e com as quais eu concordo e acho que são muito úteis, mas penso que este tipo de atividades também liga muitas pessoas, e penso que é esses os jogos que eu me recordo, porque também foram aqueles que deixaram de acontecer. Lembro-me de jogar muito à cirumba. E depois, quando mais velhos, lembro-me muito de jogar ping-pong e à sueca. Assim, mas isso já mais no 9º ano. Aqui em cima acho que já não se brincava, já éramos maiores. As brincadeiras que eu mais me recordo era jogar ao elástico, em frente aos pavilhões, e era a carniçada que era atrás dos pavilhões. A carniçada consistia em acertar com a bola, ou seja, nós tínhamos que nos defender da bola e dos outros. A bola só podia acertar do joelho para baixo, a cabeça não contava. Se a bola acertasse no tronco, por assim dizer, tínhamos o aluno que era tocado com a bola tinha que tocar na parede antes que os colegas lhe batessem. Lembro-me dos jogos Vila Termo. Era um dos momentos marcantes que diferenciava os alunos, mas havia outro momento muito importante que diferenciava, que era quando as aulas acabavam, os alunos da Vila ficavam na Vila e os alunos do Termo iam a pé para o Termo. Portanto, eu era do Termo, tinha que ir a pé para o Castelo. Parece que as coisas mudaram muito, e mudaram em termos de espaço físico, como já falámos, em termos de tecnologia, nem bom é comparar, não é? Porque hoje temos toda uma parte de metodologias que na altura em que eu era aluna não tínhamos acesso a essas metodologias. Mas creio que há coisas que não mudaram. Eu muitas vezes penso e faço até o registro de comparação, e tanto a educação de hoje como a educação em que eu fui aqui aluna na escola e hoje sou professora, a preocupação é a mesma, o objetivo é a mesma. É formar o ser com capacidade bastante completa, um ser íntegro, um ser interventivo na sociedade, e eu creio que já na altura em que eu era estudante, essa era a preocupação também da educação. Portanto, creio que hoje o que está um bocadinho mais diferente é sobretudo as metodologias, as práticas pedagógicas que se fazem também são um bocadinho diferentes. Há outros recursos para ir ao encontro dos alunos que não iam na nossa altura. Portanto, há muito apoio hoje. Eu sinto isso e às vezes falo até para os meus alunos. Hoje os alunos, há bastantes recursos para serem apoiados, para ajudar a ultrapassar as dificuldades, que se calhar no nosso tempo nós não tínhamos isso. Eu muitas vezes digo para os meus filhos, os meus pais nunca me foram ver a mochila, se eu levava os livros todos ou se eu fazia os trabalhos de casa. Hoje há todo um equipamento a nível de escola, quer de docentes, quer até de horário, disponibilidade de horário para dar apoio mesmo a essas dificuldades dos nossos alunos, o que eu acho que é bastante importante na sociedade, para todos terem direito à educação. Tive alunos brilhantes aqui, muito, e que foram longe. E depois há uma outra coisa que eu gosto de salientar, é que nem todos os alunos que são bons na escola são depois bons na vida real, na sociedade. Eu tive muitos alunos que na escola eram alunos de negativas, não queriam saber dos estudos para nada e se ingraram na vida. Eram inteligentíssimos, só que a escola não respondia, não lhes respondia, não respondia enfim, à maneira de ser deles, às expectativas deles. Até porque na escola não há uma inteligência. O que é a inteligência? Eu não sei o que é a inteligência. Agora, há vários tipos de inteligência. Há uma inteligência prática, há uma inteligência teórica, há uma inteligência emocional, há uma inteligência cognitiva que é a teórica, mas bem, pronto, eu estou a falar com alguma ligeireza.
O que a escola avalia nos alunos é a inteligência cognitiva. E nem todos temos uma inteligência cognitiva. Há pessoas que têm uma inteligência prática, têm uma inteligência emocional, e a escola está-se a borrifar para isso tudo. Os testes que nós fazemos, eu estou a falar da área das humanidades, os testes que nós fazemos em História, em Introdução à Política e em Filosofia, avaliam o conteúdo que nós ensinamos nas aulas. E isso nem sempre é suficiente para se ingrar na vida real. Eu da minha vivência enquanto aluno, pois, de facto, o que me marcou mais foi se ganhar espaço do recreio. Esse espaço era essencial. Eu tenho uma recordação de às vezes irmos, mas isso era mais miúdo, não é? Talvez na fase inicial, em que íamos jogar futebol, não é? Estávamos até à última e depois o diretor, na altura ainda era o diretor da escola, antes do 25 de Abril, que era o Pato Sousa, que nos esperava para... Então o que é que vem fazer, então rapazes, o que é que estiveram a fazer, não é? Há um que está marcado, isso aí, que acho que marcou muita gente, que é o Padre Adelino. Isso marcou por bem e por mal. Marcou, era uma pessoa extremamente exigente, rigorosa, com excesso em tudo, mas também com conhecimento e com um nível intelectual muito alto. E isso, eu a esta distância consigo ter noção que aprendi muito com ele, que me ensinou muito, mas também penei muito, eu e outros, com ele. Ele era extremamente exigente e duro. Olha, os espaços que eu recordo mais, olha a biblioteca, recordo a biblioteca, o espaço lá fora, porque andámos sempre a correr de um lado para o outro, com futebol, com voleibol, o espaço fora, o espaço de recreio, o ginásio. Bom, com a idade ficamos sempre um tanto nostálgicos, não é? Mas esta escola de cima faz-nos recordar tantas experiências interessantes, até porque também foi no nosso princípio. Pronto, vínhamos para uma escola com muito melhor, nova. Viemos para um edifício novo, com outras instalações, nós lá em cima. Eram instalações adaptadas, não foram criadas para o efeito em relação ao trabalho, mas, portanto, víamos para mas deixou muitas saudades aquele lá em cima. As minhas memórias são mais da escola de cima do que da escola de baixo, quer como aluno, quer como professor. Primeiro porque eu comecei a dar aulas lá em cima. Como aluno, eu nunca fui aluno aqui em baixo, como aluno lá em cima, claro que são as memórias, boas memórias. Como professor, eu tenho as melhores memórias lá de cima, porque foi quando eu comecei, e o corpo docente, como era mal visto na vila, juntava-se, congregava-se, era mais unido e havia mais laços de solidariedade do que há hoje. Hoje eu não estou a criticar que depois se calhar tem que ser assim, um vem de Coimbra, outro vem de Castelo Branco, outro é aqui de Proença, outro vem de Abrantes, outro vem daqui de além, e pronto, é diferente. Mas as melhores memórias estão lá de cima. Eu de facto lembro-me que lá em cima, no espaço antigo, no colégio antigo, lembro que nós, em situação de sala de professores, o convívio era muito mais são do que é agora, sem dúvida nenhuma. Eu sei que também na altura tinha 22 anos e propriamente não é, sei lá, problemas de relacionamento ou às vezes estar com um preconceito com isto ou com aquilo, não é propriamente de uma pessoa com 22 anos, não é na altura esse o seu problema. E de facto era, lembro-me da lareira, lembro-me que como se fosse preciso, lembro-me de acontecer lá na lareira, lá em cima, lembro-me de um colega chegar lá, pegar numa chouriça e assar na lareira e comia-se ali. Ora, isso de facto o paradigma aqui é completamente diferente, isso mudou completamente. Acho que os professores sentiram mais a falta da lareira, a falta da récita, que foi uma consequência de ter fechado o colégio porque deixamos de ter o espaço para o baile. Os alunos em si adaptaram-se à realidade que conheciam, eles não conheciam, não sabiam como é que era aquilo lá em cima e estavam na vila, porque parece que às vezes diziam que o colégio não era a vila, o que também era assim. Quando se fez fotografias antigas entende-se, mas hoje em dia ir ao colégio ou ir à atual Câmara Municipal, aos espaços de conselho, dizer vou, e depois vir para baixo e dizer vou à vila, isso sempre me surpreendeu, porque eu dizia assim, mas estamos onde afinal? Acho que uma vez estávamos aqui a almoçar, que havia aqui uma escadaria em frente ao edifício, onde a gente comia os farnés que traziam das, não havia cantinas, e nós comíamos aqui o farnel que trazíamos de casa. E depois houve uma miúda que na altura vinha para o primeiro ano, era assim, então aqui é o colégio, ela é a vila, onde é que é a Proença?
Eu, por exemplo, eu vinha dos Vales, como aluno, eu vinha dos Vales, já disse com a Margarida Carpinteiro, trazia o meu farnel, não havia cantina, eu trazia o meu farnelzinho, ia comê-lo ali onde paravam as caminhonetes, ali ao Sr. Tavares, ao Sr. Manuel Tavares, onde agora está lá a senhora a vender jornais. Tinha uma mina lá para trás, a gente trazia o farnel de casa, ele dava-nos lá as instalações no quintal na parte de trás, a gente comprávamos uma small, não havia Coca-Colas na altura, comprávamos uma small e ali comíamos. E depois a malta de fora, os alunos de fora, juntávamos lá, isso vai criando laços, agora não. Agora tem os transportes, vêm e tal, é mais parado. Os alunos do Termo e os alunos da Vila. O Termo eram as aldeias à volta e a Vila era a Vila. Os da Vila sentiam-se senhores sobre os outros. Isso é verdade, de certa forma. Hoje ninguém fala assim. Hoje, se eu disser aos alunos o Termo, o que é o Termo, não sabem o que é o Termo. Gostava bastante da comida da cantina. A comida da cantina, eu pelo menos, enquanto estudei em Proença Nova, sempre, até tinha familiares a viver cá em Proença Nova, mas desde sempre comi na cantina e sempre achei muito bom. E lembro-me também, ao bocado falarmos dos funcionários da escola, lembro perfeitamente de algumas colaboradoras na altura da cantina e da relação que nós mantínhamos com essas pessoas. E pronto, acho que era tudo muito aceitável e acredito que hoje em dia continua a ser a mesma. Senhas para o almoço que se colocavam numa tabuzinha com um prego que o contínuo que controlava a entrada e a espera para a cantina. Filas para a cantina, lembro-me de nós, os pequenitos, estarmos sempre a queixar, aquele meteu-se. As filas grandes, o bar cheio de gente, os corredores com muita gente. Pronto, e na cantina também me lembro, a imagem que tenho é de estarmos na rua, até cá abaixo, nas filas. Quando eu era novo e chegava a casa, tarde amador, com grão na água. Lembro-me do Chico Sapateiro, que eu agora não sei se o nome, a gente se tratava de Chico Sapateiro, ele era sapateiro e eu trazia, na moita havia um sapateiro e eu costumava trazer um bocado de borrachas que ele comprava lá e eu trazia e ele depois dava-me 50 escudos. Eu lembro-me de vir no autocarro carregada com as borrachas. E depois lembro-me da Dona Maria. O Sr. Chico, todas as auxiliares que nos recebiam de manhã, nós então que chegávamos muito cedo, aquilo era quase as nossas segundas mães, sabes? Chegar aqui e era aquele carinho, nós acordámos tão cedo, chegámos aqui cedo. E havia, eu recordo-me que nós chegámos meia hora antes, porque só havia um autocarro na altura, e aquela meia hora antes era ao pé dos funcionários, era uma grande proximidade. Foi muito o espírito de família que eu levo daqui, sabes, e que me marcou muito e que me transmitiu muitos valores, acima de tudo. Eu costumo dizer, marcou-me em termos académicos, não tenho dúvidas que tive uma formação excelente em termos académicos, mas depois também em termos de pessoa, em termos de formação, em termos de valores, acho que esta escola conseguiu-me transmitir também isso. Costumam-me dizer assim, deve ser muito difícil aturar os alunos. Para mim nunca foi. Também tive sorte que dei quase sempre aulas ao secundário. E a malta do secundário é mais fácil de aturar do que os miúdos. Por outro lado, também há outra coisa, quer dizer, é que as leis pedagógicas, as leis sobre a educação, no Ministério da Educação, foram sendo feitas, a lei e a prática, foram sendo feitas de maneira a retirar a autoridade aos professores. E hoje em dia, a grande angústia dos professores é não serem capazes, não conseguirem impor, de certo modo, a autoridade. Porque têm medo. Isso no meu tempo não era assim. Eu lembro-me de cenas gagas no meu tempo de professor. Eu cheguei a dizer, olha, não queres sair da sala, não foi numa aula, foi na biblioteca, que houve uma parte do tempo que eu era bibliotecário aqui da escola. E ele estava na biblioteca, estava-se a portar mal na biblioteca e eu convidei-o a sair, porque ele estava a estragar um ambiente de trabalho. E perguntei-lhe, olha, queres sair? Eu não saio. E eu perguntei-lhe, olha, queres ir pela porta ou pela janela? Agora escolhe. Então eu vou-me embora. Isto hoje não podia ser feito. Isto hoje era uma desgraça para mim, Se cabulei. Eu acho que todos os alunos fazem cábulas. Não digo que todos têm a mesma capacidade de as utilizar, e se calhar isso passava também um bocadinho por mim. Não teria muita vontade, também depende da reação que vemos do outro lado, não é? Há pessoas com que a gente se sentia mais à vontade para fazer o uso dessa cábula. Não eram muito desenvolvidas, mas não. E por acaso eu não utilizei muito, eu
sinceramente não utilizei muito. Até porque houve uma altura que eu apanhei alguns, eu fazia o meu teste, por exemplo, de inglês e às vezes tinha que passar a uns colegas e alguns mais velhos, perdão, isso também era uma forma de arranjar proteção também. Os mais velhos eu fazia-lhes o teste e pronto, e depois cá fora estava garantido. E isto mais tarde, alguns que ainda agora me dou bem com alguns, também não vou dizer que tive a fazer o teste, não vale a pena estar a falar nisso. Cábulas, desde que bem feitas, poderiam passar. Tem-se sempre a pretensão que nos nossos testes os alunos nunca cabulam, mas de certeza que alguns cabulavam, mas de uma maneira geral chamava a atenção sem ser muito repressivo. Há um caso curioso que eu só recentemente me apercebi dele. Eu sempre comprei jornais, sempre gostei de jornais, e na altura havia 3 ou 4 pessoas, estou a falar em 76, 77, havia 3 ou 4 pessoas que compravam jornais em Proença Nova, e não se vendiam mais, eu era um deles. E os jornais na época eram muito grandes, eu comprava o Diário de Notícias e a Bola, que eram jornais grandes, a gente chegava aqui e tal. E eu comprava-os de manhã, ou melhor, de tarde, que era quando eu chegava, andava com os debaixo do braço, dobrados, debaixo do braço. E ia para a aula, e um dia num teste, eu ia para a secretária, que eram mais altas, não eram assim mais altas, e distribuía ao enunciado, perguntava se havia dúvidas e perguntava aos alunos, pronto, a partir de agora ninguém mais fala, façam o favor de começarem a responder ao teste. E sentava-me na secretária a ler o jornal. E lia o jornal. De vez em quando olhava, não está ninguém a copiar, está. E os alunos não copiavam, acabavam por não copiar, embora eu não me preocupasse muito com isso. Não copiavam porquê? Porque me disseram depois, já agora há pouco tempo, que o jornal tinha um buraquinho, porque o jornal estava dobrado, e nas dobras, né, durante o andava, fazia um buraquinho e eu estava a ler o jornal assim. E eles diziam que eu espreitava pelo buraco do jornal e não copiavam. Eu não sabia que era por causa disso, depois me disseram que era por causa disso. É uma curiosidade. Mas não era verdade, nunca foi verdade, que eu nunca fiz isso. Eu recordo com saudade aqueles professores que na altura nós chamávamos professores mais exigentes, que tinham mais idade. Lembro-me também, por exemplo, da professora Olívia, do professor Daniel Catarino, e são pessoas que eram realmente pessoas muito exigentes e já vinham de outro tipo de ensino que não os professores mais novos, e o rigor que eles incutiam e a forma como eles exigiam as coisas dos alunos, eu penso que eram eficazes. Não significa com isto, obviamente, que não seja isso que aconteça hoje em dia com os professores que temos, que têm muito mais informação, que têm muito mais... hoje em dia há muito mais informação e disponível e tudo mais, mas eu acho que essa exigência que havia nesses professores exigentes e era isso que cativava, ou pelo menos eu na altura podia não me cativar tanto, porque na altura não me apetecia tanta exigência, e hoje em dia é daquilo que eu tenho saudades, porque acho que é isso que faz a diferença. O ensino oficial em Proença Nova está bem e recomenda-se, exceto numa coisa, ou melhor, em duas coisas. É na desmotivação do corpo docente, mas isso não é por ser em Proença Nova, o corpo docente está assim em todo lado. E agora é o interior do país que cada vez tem menos alunos. A perspectiva do futuro, o futuro do ensino em Proença Nova tem a ver mais com a demografia do que propriamente com a qualidade do ensino. Porque a qualidade do ensino os professores são cada vez melhores, é verdade, acreditem nisto, que é verdade. Os professores estão cada vez melhor preparados, sabem cada vez mais, têm cada vez mais habilidade para ensinar. O que acontece é que há cada vez menos alunos e a disciplina, a organização do ensino, para mim, está cada vez pior, nesse aspecto. Mas isso é a política, não é a política do Ministério do 5 de Outubro e da 24 de Junho, não é propriamente um problema só de Proença Nova. Concluindo, o problema do ensino em Proença Nova não é problema nenhum, a não ser por causa da demografia, cada vez há menos alunos. Nem vos passa pela cabeça. Aquilo era outro mundo, foi outro mundo. Aliás, e aqui embaixo também, aqui nos anos 90, então, nós sentimos muita diferença, muita, em relação, porque o número de alunos tem vindo a decrescer. E se eu lhe perguntar, colégio de cima, escola de baixo? Não consigo. Não consigo. Não me façam isso, eu não consigo.
Gostei sempre muito, muito do que fazia, do que por aqui vivi, de toda a gente. De toda a gente. Tenho saudades, como vos digo, lá de cima, muitas, do tempo em que eu por lá andava a jogar a bola, do tempo em que por lá fugia, aos corredores fugia do senhor diretor. Tenho muitas saudades daqui de baixo também. Dos dias lembro, tenho uma saudade enorme do dia em que matriculei os meus filhos aqui. Pronto, porque eu revi-me nesse dia, vivi o mesmo dia com eles e tenho saudades de muitos alunos, de muitos professores, de muitos funcionários, alguns que já foram embora. Tenho. Também é uma altura entre os 10 e os 17 anos, uma idade importante e é uma fase importante do nosso crescimento e eles aí ajudaram-nos seja na forma de transmitir o conhecimento, seja a moldar o caráter e a personalidade. E isso foi uma fase importante e boa, tenho boas recordações disso. Portanto, ganhei amigos, como o João e outros, ganhei amigos que ainda agora tenho e foi bom, agradeço, foi uma fase importante da minha vida e gostei. Enfim, é difícil enumerar momentos. Eu devo confessar que não tive momentos muito marcantes, nem pelo lado positivo, nem pelo lado negativo. Naturalmente, o momento marcante foi quando consegui acabar e consegui, no final, entrar na universidade. Portanto, é o momento marcante ao qual aspiramos de um sonho para um sonho que, no início, quase nem ousamos alcançar. Não tive nenhum momentos, se calhar alguns momentos ligados ao futebol, ligados a algumas brincadeiras, algumas aventuras, nomeadamente as idas ao alto do cruzeiro, passagem por Santo António, eram sempre momentos de aventuras marcantes. Naturalmente também, quando chegámos ao 11º ano, a festa, a récita, sempre um momento importante, era um momento em que nós apresentávamos com grande eloquência, diria, todo um trabalho que preparámos durante um ano, o baile de finalistas, naturalmente, e depois do 12º ano, e naturalmente a saída, já a preparação para a saída. Portanto, creio que foi um acumulado de momentos, nenhum especialmente marcante, nem pelo lado negativo, pelo lado positivo seguramente também houve bastantes. Olhem, só que o resto dos dias em que eu tenha que estar aqui a trabalhar, que eu consiga desempenhar a minha função, acho que como tenho desempenhado até aqui, e que os alunos que venham a vir para cá, que se sintam cá bem, os professores que tiverem que passar por cá ainda, que se sintam cá bem, que sejam felizes, todos. Obrigado. Eles são o orgulho da nossa escola. Atenção, vão entrar os magricelas da cantina. A viola ritmo toca café. Nas teclas, Zé Maneta. Na bateria, João Panelas. Palmas também para o nosso vocalista, o Pedro Manhosa. Socorro, estou a apaixonar-me. É impossível resistir a Marco tanto charme. Knopfler.